Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho hoje, no capítulo 4, nós vamos analisar durante alguns dias o Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas. Nós vamos falar de alguns dos sinais de Jesus, de hoje em diante, às quartas-feiras, e nós vamos falar assim, não absorvendo ou enfocando um tema especificamente, como uma pregação, mas nós vamos tentar abordar alguns assuntos aqui de forma expositiva, para a gente ir tirando lições. Então hoje nós vamos começar no capítulo 4, e eu pretendo chegar como ápice dessa meditação, no versículo 36, onde tem uma lição bastante importante para a gente considerar, mas eu marquei um pouco na agenda durante a semana passada, e hoje também marquei algumas coisas na folha aqui. Vamos ver se eu consigo concatenar aqui. A gente tem que ir trabalhando da maneira que Deus dá graça. A Bíblia diz assim: tudo que te vier para fazer, faça conforme as tuas forças. E não adianta a gente tentar fazer igual A, igual B, que não vai dar certo. A gente tem que fazer do jeito que Deus nos deu graça e capacidade para fazer. Mesmo que às vezes a gente desperte com isso alguns inimigos, porque há pessoas que reprovam tudo que a gente faz, É uma coisa absurda, mas eu não estou falando de mim, estou falando do ministério. Quem exercita ministério sempre vai achar alguém que coloca em xeque tudo que a pessoa faz. Mas quem foi chamado por Deus não pode desanimar, tem que olhar para frente e marchar. Muito feliz, nessa noite está vendo aqui a Márcia e o Lucas, que Deus abençoe vocês. A Márcia e o Lucas sempre estão assistindo em casa lá, Hoje eles estão, mãe e filho aqui, nos ajudando, colaborando. Semana passada tinha muito mais gente aqui, É só a gente anunciar que vem pregador de fora que o povo vem. Não, o povo tem que ouvir essas coisas. Tem que ouvir sim, porque o povo precisa amadurecer para gostar de ouvir os seus oficiais, Ter prazer em ouvir a palavra através dos seus oficiais. Mas glória a Deus, daqui a algum tempo a gente faz mais um mês, aproveitando os nossos oficiais e alguns obreiros de fora. Meus irmãos, vamos lá. A Bíblia diz assim, a tentação de Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados esses dias, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. Meus irmãos, vamos lá, vamos fazer algumas perguntas aqui. Quem nos assistir também em casa, pode responder as perguntas aí, só para a gente exercitar a nossa mente, Irmãos, quantos dias Jesus passou no deserto? 40 dias e 40 noites. 40 dias, 40 noites. Quem foi que levou Jesus ao deserto para passar pelo processo que ele passaria lá? O Espírito. Olha que coisa, parece irrelevante, Mas olha o que a Bíblia está mostrando aqui, que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ele passar por um processo. E qual processo é esse? Ser tentado por nada mais, nada menos do que o príncipe das trevas, o próprio diabo. E a Bíblia diz que a condição espiritual de Jesus era qual, irmãos? Qual era a condição espiritual de Jesus quando o Espírito leva para o deserto? Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo. Uma das lições que a gente pode tirar aqui, irmãos, preste muita atenção. Tem gente que muitas vezes pensa que se encher do Espírito Santo será para alcançar o status quo, Será para alcançar holofotes, para alcançar fama. Mas a Bíblia está nos mostrando aqui duas coisas interessantes. Primeiro, Jesus havia passado pelo batismo. Assim que ele volta do Jordão, desse ato batismal feito por João Batista, a Bíblia diz que ele estando cheio do Espírito, e foi uma experiência visível,
Porque a Bíblia diz que quando ele estava descendo as águas batismais, veio o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba e repousa sobre Jesus, e foi ouvida claramente uma voz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Em outras traduções dizem: quem tem me comprazido, que quer dizer a mesma coisa. Agora olha só, irmãos, Jesus batizado nas águas, cheio do Espírito Santo. Alguém poderia pensar: batismo nas águas, cheio do Espírito Santo, agora eu vou pregar, vou arrumar uma maleta, vou colocar minha agenda cheia de esboços e vou viajar pelo mundo todo pregando, vou ficar famoso. Não, o que a Bíblia diz é que o Espírito Santo pega Jesus, leva para o deserto para enfrentar alguém? Tentação. E eu vou agora fazer uma pergunta um pouquinho mais capciosa, tá? Cuidado. Quantas provações Jesus enfrentou no deserto? Então pode falar, responda o áudio aí para sair no áudio. 3? 2? Vamos lá. Irmãos, normalmente a gente pensa que são as 3 citadas aqui, né? Presta atenção. A Bíblia diz que no final dos 40 dias, quando Jesus teve fome, Satanás se chega a ele. Marcos, o evangelista Mateus fala que o adversário chega-se a ele, né? Ou Marcos fala, não me lembro exatamente agora. Ele diz o seguinte: a primeira investida do diabo neste momento, quando Jesus manifesta publicamente ou de forma clara a sua fome, é que ele chega dizendo o seguinte: se tu és o Filho de Deus, dize que esta pedra se transforme em pão, ou estas pedras se transformem em pães. Aí Jesus responde, depois nós vamos avaliando isso daqui. Depois vem a segunda tentação, no versículo 5. Mas segura aí, segura que tem uma revelação importante. E o diabo levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quer. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. É a segunda. E depois vem a terceira, no versículo 9. Levou também a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os teus anjos acerca de ti, que te guardem, etc. E Jesus responde: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, portanto, quantas tentações? Mas irmãos, aí é que está uma desatenção nossa. Preste atenção no que diz o versículo 2. Eu queria que alguém lesse para mim o versículo de número 2. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Não, o 2, pastor Daniel. É o 4:2. É o 4:2. Estou lendo Mateus. Você leu Mateus. Eu quero que você leia, por favor, Lucas. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Isso, lê novamente, pastor Elias. E 40 dias foi tentado pelo diabo, Isso. e naqueles dias não comeu coisa alguma. Irmãos, preste atenção. Quantos dias ele foi tentado? 40. Mas a Bíblia cita apenas 3 provações. Essas 3 provações surgem depois dos 40 dias. Aí o pastor Daniel leu corretamente, e Lucas também vai falar a mesma coisa. Depois dos 40 dias, Jesus manifesta a fome. Irmãos, fome e misericórdia, né? O máximo que eu consegui jejuar, isso quando era jovem, foram 3 dias seguidos, sem comer e sem beber. Aliás, sem comer e sem beber no primeiro dia. No segundo à noite já eu falei: Jesus, eu vou agora parcial, vou beber um pouquinho. No terceiro, irmão, quando foi 3 horas da tarde, eu falei: Jesus, glória a Deus também, chega de jejuar, né? Eu já estava vendo estrelas, né? Agora imagina, 40 dias, irmãos, Jesus segurou 40 dias, e no final, ele manifesta essa fome. O adversário percebe, e aí ele chega com essa tentação declarada. Mas o que eu quero mostrar, irmãos, é que Jesus passou 40 dias sendo tentado. E nesses 40 dias, a Bíblia não cita quais foram as tentações. Tem uma lição para nós aqui? Tem. Qual é? Irmãos, boa parte das provação e tentação são 2 coisas bem diferentes. Boa parte das tentações que nós enfrentamos, nós podemos ser ajudados por pessoas, porque as pessoas com o tempo percebem e nos ajudam em oração. Sim ou não? Sim. Boa parte das tentações que enfrentamos, pessoas são capazes de notar, de perceber, de discernir.
Mas eu vou ser claro uma coisa para os irmãos. Irmãos, muitas das provações que nós enfrentamos, por que não dizer, desculpe, muitas das tentações que nós enfrentamos, por que não dizer a maior parte delas, são absolutamente imperceptíveis por ninguém. Observe, Jesus passou 40 dias sendo tentado. Nesses 40 dias a Bíblia não diz o que ele enfrentou. Agora, irmãos, vai se saber que tipo de enfrentamento que Jesus teve nesses 40 dias. Vocês estão entendendo isso aí? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Essa palavra é importante pelo seguinte, meus irmãos. Essa palavra é importante pelo seguinte, porque muitas vezes a maioria, ou repetindo o raciocínio, a maioria das tentações que nós enfrentamos, ninguém tem conhecimento. O que eu quero dizer é que, na verdade, irmãos, a maior parte do povo, a maior parte do tempo, não faz ideia dos processos que você enfrenta. Vocês estão entendendo isso? Por isso que é muito fácil a gente olhar para alguém, recusar alguém, falar mal de alguém, levar uma fama de alguém, não aceitar o ministério de alguém, porque na verdade nós não sabemos. A gente só sabe das 3 provas no final dos 40 dias, mas a gente não sabe das inúmeras provas enfrentadas durante os 40 dias. E essa palavra, ela tem peso, pelo menos para mim, irmãos, porque eu fico pensando assim, enquanto eu meditava nisso, quantas coisas que eu tive que clamar pela misericórdia de Deus, sem ter ajuda de ninguém, de absolutamente ninguém, nem do meu pai, nem da minha mãe, nem da minha esposa, nem dos meus filhos, nem dos companheiros de ministério, nem daqui, nem de outros lugares, porque foram coisas nas quais o adversário veio para confrontar, pensamentos que passaram, momentos que surgiram, oportunidades que surgiram, que eram perigosas, eram para a destruição da minha alma e destruição da minha esperança de salvação em Cristo. E eu não tive outro jeito a não ser abrir a minha boca e repreender no nome de Jesus. E às vezes nem abrir a boca, né? Às vezes por causa do ambiente, às vezes só orar em espírito. Orar em espírito e falar: Senhor, me ajuda aqui. Eu estava dizendo para a pastora Abigail, irmãos, hoje eu saí lá do serviço, sentindo aquele enjoo, aquela coisa ruim, estômago e tal. Graças a Deus, achei um lugarzinho no ônibus, peguei o Campolim para não ficar demorando muito lá, não chegar atrasado demais aqui, para fazer os 2 passos, né? Campolim, terminar Santo Antônio, pegar outro, do Vitória Regia e embora. Mas eu sentei ali no banco dos velhinhos, estava aberto, eu não quero nem saber, né? Cabelo branco aqui, me dá autoridade, sentei lá. Daqui a pouco chega uma senhora e ela veio conversando comigo, irmãos, do Campolim até no terminal Santo Antônio. E ela veio falando: como é que é o seu nome? Marcos? Meu nome é Magali. Ah, prazer. Oh, mais um dia, né? Vencendo um dia. Oh, que legal, deu um soquinho aqui. Irmãos, só que ela foi falando, eu fui ficando tonto, né? Tadinha, ela tão alegre ali, não é crente, mas mais alegre do que eu. Mais uma falação também, só que de repente eu falei: Jesus, o que está acontecendo aqui, né? Vai saber que tipo de artimanha do adversário. Só que daí eu parei de prestar atenção na conversa, e enquanto ela falava, eu fui orando em espírito, para que Deus me desse graça de chegar logo no terminal Santo Antônio, e ali oração e vigilância. Pode não ter sido nada, mas pode ser que o adversário tivesse alguma intenção, né? E se tinha, foi cortada no nome de Jesus. Não vi nenhum tipo de assédio, não é isso que eu estou falando não, irmãos, mas às vezes numa conversa simples o diabo pode criar uma confusão tremenda, né? Mas vamos lá, irmãos, vamos falar só um pouquinho mais sobre tentação. Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, ele foi levado pelo Espírito Santo, diz a Bíblia, para passar pelo processo. Então observe, o crente pode enfrentar tentações sendo conduzido, orientado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Sim ou não? É bíblico, senão eu vou ter que negar o que a Bíblia está dizendo aqui. Agora tem uma coisa, irmãos. A Bíblia fala mais 2 palavras. A Bíblia fala sobre cair em tentação e a Bíblia fala sobre entrar em tentação. Jesus, ele caiu em tentação? Não. Ele entrou em tentação? Também não.
Jesus foi levado pelo Espírito, orientado. Você vai enfrentar o processo e com esse processo vencido, você vai envergonhar o diabo e vai sair fortalecido. Cuidado, crente. Preste atenção nesses detalhes. Só que o crente, ele pode, além de ser conduzido, ele pode cair em tentação e entrar em tentação. E aí eu pergunto, agora vocês podem responder, respondo rapidamente. Qual é a diferença entre cair em tentação e entrar em tentação? Entrar é escolha, cair só acontece. Entrar é escolha, cair só acontece. Uma resposta interessante, né? Boa. Quem mais? Quem mais vocês podem falar? Ô Rian, vem mais para cá, fica mais perto aqui. Puxa um pouco o portão aí e vem aqui para dentro para você participar também. Fica na porta aí. Pastor, Oi. quando a gente entra em tentação, tipo, é quando o diabo sugere alguma tentação para a gente. Quando a gente cai, é quando a gente aceita essa sugestão. Resposta interessante também. Mas vamos lá. Irmãos, olha só. Vamos ler primeiro. Mateus capítulo 6 e verso de número 13. E alguém já deixa na agulha Mateus capítulo 26 e o verso de número 17. E não vos induza a tentação, mas livre-me do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória, para sempre. Amém. Muito bem, pastor Daniel leu aí. Não nos induzas a tentação. E uma tradução um pouquinho mais simples diz assim: não nos deixes cair em tentação. Certo? Agora, olha que coisa interessante, irmãos. Eu fui dar uma olhada e a palavra cair em tentação, escute isso aqui. A palavra cair aí é isséfero. Diga assim, isséfero. É uma palavra grega. Tá? Para que eu preciso disso, pastor? Só para cultuar. É só para ter um pouquinho de erudição. Mas para ganhar alma para Jesus, basta você dizer que Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu. Amém? Pastor, não é bem assim não. De fato não, né? Porque a Bíblia diz assim, ó, ide ensinai as nações. E para ensinar você tem que ter conhecimento, né? Mas vamos lá. Essa palavra, olha que coisa interessante, irmãos. Quando Jesus ensina os discípulos a orar para que o Senhor, para que o Pai não nos deixasse, não nos induzisse a tentação, não nos deixasse cair em tentação, ele usa, ou pelo menos Mateus e também Lucas usa a palavra isséfero, que quer dizer trazer para dentro. Diga assim, trazer para dentro. Trazer para dentro. Presta atenção, a palavra cair ou ser induzido nesse aspecto quer dizer trazer para dentro. O que significa isso? Vamos ler outro versículo para a gente começar a entender isso. 1 João capítulo 2 verso 16. Deixa Mateus aí 26 que já nós vamos ler. 1 João capítulo 2 verso 16. Esse povo conhece até decor. 2,16. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós. Eu acho que não é isso aí não. 1 João 2,16? Tudo que é do Tudo que é do Isso, mundo, isso, a concupiscência da carne, isso, a concupiscência dos olhos isso, e a soberba da vida. isso. Isso não é do Pai, mas do mundo. Pronto. 1 João 16. Tudo que tem no mundo, concupiscência. Vocês estão cansados de saber que eu já expliquei isso para vocês. O que quer dizer a palavra concupiscência? Pecado. Não. Apetite carnal sem controle. Eu já expliquei isso aqui várias vezes. Todos nós temos apetite carnal. Sim ou não, irmãos? Todos nós temos apetite carnal. Só que o nosso apetite é controlado. É por isso que a gente come na medida, a gente dorme na medida. Você vê que tem gente que desrespeita isso aí. Come fora da medida, dorme fora da medida, né? É por isso que a gente. Bem conversadinho. Oi? Bem conversadinho. Bem, como é que é? Bem conversadinho. Bem conversadinho. Meu Deus do céu. Ô Jesus. Até perdi o raciocínio. Então, irmãos, todos nós temos apetite carnal, que quer dizer, o apetite carnal não é comer comida, arroz, feijão, macarrão, não, irmãos. É tudo que diz respeito à necessidade da carne, mas também a necessidade dos olhos. Todo ser humano precisa de relacionamento. Ele tem fome e sede disso, sim ou não? Por que os jovens namoram? Por que os casados são casados? Vocês estão entendendo isso? Porque houve a necessidade. Olhou, gostou de alguém, se apaixonou, casou e etc.
Agora, existe o apetite carnal sem controle. O que é o apetite carnal sem controle? Eu acabei de falar, a pessoa come demais, dorme demais, namora demais. Tem gente que, enfim, né, a gente tem que tomar certo cuidado para falar certas coisas, porque não é muito conveniente. Mas pessoas que não têm controle das suas próprias necessidades, ela entra nesse caminho aqui, que é o da concupiscência, apetite carnal sem controle. Agora, olha só, irmãos, nós temos 3 tipos de problemas que a Bíblia diz aí, que é tudo que tem no mundo. É o apetite carnal sem controle da carne, apetite carnal sem controle dos olhos, tudo que o olho vê, ele deseja, ele quer. Eu estou falando só em termos físicos, biológicos, né? Tem gente que não pode ver uma oportunidade de levar vantagem na compra, né? De economizar 50 contos, se der para mentir, economizar 50 ele mente, e tantas outras coisinhas, mas não dá tempo da gente entrar nesses méritos aqui. E depois a soberba da vida, que nós vamos falar já em Mateus 26. Agora olha só, irmãos, vamos entender. E Séfero, não nos deixes cair, não nos deixe trazer para dentro. Talvez até não tenha sido a melhor tradução, né, que foi feita do grego para o português, mas trazer para dentro. O que significa trazer para dentro? Aí tem a ver com o que os jovens falaram ali. Quando você vê algo que vai te tirar do propósito de Deus, e você deixa isso dentro do seu coração. Vamos mostrar isso com a Bíblia? Vamos lá. Mateus não, é Mateus mesmo, capítulo 5, verso 28. Vou pegar a minha aqui, que a garganta queimou. Mateus capítulo 5, verso 28. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Pronto, aí está o exemplo, irmãos, de trazer para dentro. Eu estava dizendo aqui esses dias atrás, irmãos, o crente não pode ser demagogo e hipócrita. Eu ou a irmã Abigail, ou qualquer um de vocês, tem direito de olhar para quem quer que for e achar bonito ou feio, sim ou não? Sim. Todos nós temos, irmão. Agora tem gente que é demagogo, né, para não falar, que faz uso da palavra hipócrita, porque vê uma pessoa bonita e diz, Jesus tem poder, Jesus me cobre o teu sangue, sem Jesus tem poder. Isso é hipocrisia, irmão. Põe a cara de banda e etc. Irmão, viu alguém bonito? Olha e fala, glória a Deus. Pronto, acabou. Tá pronto. Pastor, e se a irmã Abigail fizer isso? Vai ser uma vez só. Se fizer duas, daí brincadeira. O que eu quero dizer é o seguinte: a irmã Abigail estando comigo, ela tem direito de achar alguém bonito? Claro que tem, moço. Ué, as pessoas estão aí, foi obra de Deus. Agora, o que nem ela, nem eu, nem nenhum de nós pode é olhar a primeira vez, achou bonito, e depois do segundo olhar você já fica assim, nossa, isso lá em casa, né? Vocês estão entendendo isso, irmão? Aí é o que a Bíblia chama de trazer para dentro. Quando a Bíblia fala assim, qualquer que atentar em uma mulher para cobiçar, não é para admirar. Cobiçar quer dizer desejar tê-la, não como esposa, mas desejar tê-la. Os irmãos entendem aqui o aspecto da palavra, né? Não sendo mais explícito. Já em seu coração cometeu adultério. Então a pessoa está em pecado, irmãos, cuidado para interpretar isso. A Bíblia não está dizendo que a pessoa consumou o pecado. Existe diferença entre gerar pecado e consumar o pecado. Quando Jesus falou assim, se alguém atentar em uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério, o que Jesus estava falando é o seguinte: ele trouxe para dentro, ele concebeu, o pecado foi concebido. E se esse pecado não for abortado, aí ele vai ser gerado. Vocês estão entendendo isso, irmão? Estão entendendo esse processo? Então a pessoa cobiçou, opa, Jesus, o teu sangue purifica de todo pecado, limpa a minha mente, o meu coração, tira essa semente maligna de pecado aqui. Aí Jesus tira. Agora, quando a pessoa não clama, não reconhece que algo foi concebido, irmão, e deixa aquilo dentro, traz para dentro, a pessoa começa a alimentar. Como assim alimentar? Ela vai para casa, daí de noite, quando ela deita no seu leito para dormir, e em vez de meditar na palavra de Deus, ela começa a ver certas coisas, e aquilo vai crescendo. Daqui a pouco a pessoa não resiste, já vai para a internet,
Aí eu vou dar só uma espiadinha. E já começa a ver coisa que não convém. E daí de repente, irmão, Satanás, que é sujo e asqueroso, prepara alguns lacinhos aí, recebe mensagem de alguém. Ai, pastor, olha por mim, que eu estou enfrentando luta no meu casamento. Eu falo, sangue de Jesus que repreenda Satanás. Eu falo, irmãos, porque lá atrás eu já passei por isso. Passou por isso o quê, pastor? Eu recebi uma mensagem de alguém e a pessoa entrava assim, pastor, o senhor é pastor? Não me conhecia. O senhor é pastor? Sim, sou pastor da Assembleia de Deus. Eu quero pedir oração. Por que minha filha? Quando eu pego oração, eu já falo, por que minha filha? Já para quebrar a mesa. Porque estou passando uma luta muito grande com meu esposo. Irmãos, isso já denota um problema sério. Se a pessoa der liberdade numa conversa dessa, vai sair em gozo. Que a oração, Deus te abençoe, já estou aqui com a minha esposa, nós vamos apresentar, pronto, corta o negócio, porque senão você traz para dentro. Eu estou dando um exemplo aqui, irmão, mas é qualquer coisa que você traga para dentro. Olha aqui, concupiscência dos olhos, você viu, trouxe para dentro, e em vez de abortar, você começa a alimentar. Então aquilo que foi concebido vai crescendo, até o dia que você perde o controle, e aí você acaba pecando. Então, o que Jesus está ensinando? Quando vocês forem orar, gente, olha o que Jesus está falando. Jesus podia falar, ele enfrentou 40 dias lá. Só Deus sabe o que ele enfrentou durante esses 40 dias. Nós só sabemos de 3. Ele fala, quando vocês forem orar, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Não nos deixes cair em tentação. Jesus está falando assim, Pai, não deixe eu trazer para dentro da minha mente, do meu coração, aquilo que não vai ser bom para mim. Está entendendo isso, crente? Amém? Muito bem. Cuidado, crente. Cuidado, crente. Cuidado. Em nome de Jesus, digo cuidado. Porque muitas coisas estão sendo propostas para a gente trazer para dentro da mente e do coração aquilo que não vai ser bom para nós. Vai trazer prejuízo para nós e para os nossos. Muito cuidado. Vamos lá, vamos correr, porque eu não saí do começo aqui, eu quero chegar no versículo 36. Mateus 26, verso 17. Um versículo chave aqui em Mateus 5, 29. Olha aí, pode levar, sabe? Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca ele e tira para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que o corpo inteiro seja lançado ao inferno. O que Jesus estava falando aí? Vence a concupiscência dos olhos, né? Se o teu olho te escandalizar, arranca ele. Mas quando o apetite carnal está descontrolado, em vez de arrancar o olho, você alimenta, né? Vocês estão entendendo? Muito bom, sabe? Muito boa leitura. Excelente tempo. Excelente. Mateus 26, 17, crente, vamos lá. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos vieram até Jesus dizendo: onde queres que preparemos para comer a Páscoa? E ele disse: ide à cidade e está o homem, e diz-lhe: o mestre disse, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Não é esse versículo não. Mateus 26, 17. Tá certo. Então eu marquei errado. Acha aí para mim, vigiai e orai para não entrar em tentação. 41. Oi? É o 39. Ixi, Jesus, marquei errado mesmo. 16, 41. Então lê para nós, faça a voz. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É versículo 26, 41. 16, 41. Meu Jesus, não tira 17 aqui. Senhor da glória. Mateus 26, 41. Vigiai e orai para não o quê? Entrar. Aí a palavra que foi usada, irmãos, é a palavra grega eiserkomai. Diga assim, eiserkomai. Eu nem sei se a tradução é essa mesma. A tradução, a pronúncia, né? Faz tempo que eu não estudo grego para saber isso daqui, eu não lembro, não sei mesmo. Mas eu acredito que seja mais ou menos por aí. Mas tirando a questão da pronúncia, a palavra eiserkomai quer dizer entrar em uma condição, entrar em um ambiente, entrar ou sair. Por exemplo, Rian está do lado de fora ali da porta. Rian, dá 2 passos para dentro, por favor. 1, 2. Agora ele está de que lado, irmãos? Do lado de dentro.
No que diz respeito à tentação, Jesus falou assim: crente, vigia, não é ora e vigia, tá, irmãos? É vigiai e orai. Vigilância, olhos espirituais abertos e depois oração, para não entrar em tentação. O que seria entrar em tentação, Márcio? Vamos ler, Provérbios 26 e 17. Eu acho que é esse que eu fiz a confusão. Provérbios 26 e 17. Vamos rápido aí, cantarada, porque senão não vai dar tempo. Porque passando se mete em questão alheia, é como aquele que toma um cão pela orelha. Hein? Olha o pastor Daniel leu. Aquele que passa, está passando, se intromete em uma questão alheia, é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Detalhe, irmãos. Vai, misericórdia. Um detalhe importante. Quando a gente pensa no cachorro, você fala assim, um cão, né? Por exemplo, eu gosto muito de dog, né? De cachorro. Eu gosto principalmente da grandona que eu tenho em casa. E eu volto e meio pego a cachorra pelas orelhas. Daí alguém fala, mas não faz sentido isso. Para nós brasileiros, para nós ocidentais, que nós temos por prática ter pets, né? Os animais domésticos de casa, isso talvez não faça muito sentido. Mas para o povo judeu, o povo, tanto na época de Salomão, quando os provérbios foram escritos, quanto na época de Jesus, quando ele viveu, os cães não eram animais domésticos, irmãos. Os judeus não tinham por costume ter cachorros domesticados. Os cachorros, por isso que a Bíblia diz assim, ó, não deis as coisas santas aos cães, porque os cães eram tratados como animais espúrios. Vocês estão entendendo isso? Ninguém tinha cachorrinho dentro de casa, ficava chamando cachorrinho de filho. Ai, filho, ao papai, filho, né? Que nem a gente faz, né? E tem uns cabras grandes aí com os cabelinhos tudo amarrados para trás, fica chamando os cachorros de filho. Eu sou pai do pé. Mas vamos deixar isso para outra coisa, que aí a gente está saindo da palavra e entrando para outra coisa aqui. E a gente tem que tomar cuidado, que às vezes eu esqueço e falo para o Peteca, que é minha cachorra, o papai chegou. E ela faz alguma festa, né? A Bíblia já é mais centrada. Irmãos, brincadeiras à parte, só para descontrair, o que eu quero dizer é que quando a Bíblia diz assim, ó, aquele que passa, se intromete no negócio ali, é como aquele que está vendo um cachorro que não é domesticado, que não é bem cuidado, que está cheio de pulga, cheio de carrapato, que não é um animal selvagem, que está por ali, mas é selvagem, é a mesma coisa que chegar e pegar pelas orelhas. Sabe o que ia acontecer, irmão? O cachorro ia atacar ferozmente. Então, quando a Bíblia está falando assim, ó, vigiai e orai para não entrar em tentação, eles estavam falando o seguinte, gente, mantenham os olhos espirituais abertos e orem, peçam a Deus socorro, para vocês terem discernimento para fazer justamente isso, não entrar, não pegar o cachorro pelas orelhas. E tem muita gente fazendo isso, pegando o cachorro pelas orelhas. O que quer dizer? Entrando em conversa dos outros, entrando em assunto dos outros, Irmãos, é tanta coisa que acontece que só misericórdia de Deus. Eu estava falando, hoje eu passei uma prova disso daqui, né? Que eu estudei essa palavra, estava tão leve, de repente, a amiga mandou uma mensagem para mim, não vou contar todos os detalhes, mas a amiga mandou uma mensagem para mim de algo que aconteceu, aliás, de algo que não aconteceu há uns 20 anos atrás, né? Acho que uns 20 anos. Irmãos, 20 anos se passaram, se não mais. E hoje eu fui saber de uma mentira que falaram de mim, com respeito a uma bênção que Deus me deu, que não teve mão da minha família, mas que alguém criou uma conversa lá, irmãos. E essa conversa chegou em mim 20 anos depois, ou mais. Irmãos, eu fiquei muito bravo. Eu falei, agora que eu já vou fazer um fervo agora, vou botar as coisas, os pingos nos is. Mas aí na hora que eu estava já escrevendo, eu falei, não, vou vigiar, porque depois só Deus sabe o que vai dar isso aqui. Aí eu peguei, dei uma cutucadinha no assunto, né? Mas assim, muito discretamente, e saí fora. Depois já fui me acalmando, e glória a Deus. Mas irmãos, 20 anos, ainda bem que Deus não deixa de saber muita coisa, né? Na hora, porque senão a gente surta. Ontem eu estava num velório, o pastor João Cavalcante partiu para o Senhor. Grande amigo que a gente teve no ministério com o irmão, e foi um momento muito especial lá, né? Muito
especial. Deus nos deu um momento maravilhoso no culto fúnebre do nosso irmão, onde nós tivemos a oportunidade de reviver alguns momentos que a gente vivia alguns anos atrás, talvez numa das melhores épocas que eu já tenha vivido, né, no ministério. Mas enfim, só que nesse velório, irmãos, conversando com um irmão que é do ministério do irmão, ele veio e me abraçou: ô pastor Marcos. Ele falou: ô meu irmão, tudo bem? Ô, que alegria te ver e tal. E eu sempre me pergunto, por que esse irmão mora aqui tão pertinho da igreja, irmãos, e nunca passa aqui? Aí ele, do nada, ele deixou escapar assim: ah, tem um irmão lá da sua igreja que sempre passa lá. Aí, irmão, na hora me veio na mente: mas é daqueles que falam bem ou é daqueles que falam mal de mim? Ele deu risada e falou assim: é dos tribulosos. Coisa incrível, né, irmão? É dos tribulosos. Ele nem falou no plural, dos tribulosos. Ele disse: é dos tribulosos. Eu falei: eita Jeová, meu Deus do céu. Eu falei, daí eu dei risada, falei: não quero nem saber de mais nada, não quero, porque senão a gente quer saber nome, quer saber onde mora, e aí o negócio vai. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É pegar o cachorro pelas orelhas, pegar a luta que às vezes você não vai dar conta. Vocês estão entendendo isso? Vigia, ora, não se intromete, não, deixa na mão de Deus, deixa que Deus vai cuidando da situação. Porque tem coisa que a gente pega com a mão, irmãos, depois a gente não dá conta. Amém? Eu estou falando palavra de Deus, irmãos. Se alguém ficar chateado aí, eu estou falando só o que é palavra de Deus. Mas vamos para frente. Quanto tempo eu tenho aqui? 15 minutos. Muito bem. Irmãos, fechando esse assunto para a gente ir para um outro ponto aqui. 40 dias sendo provados. O que Jesus mostrou aqui? Equilíbrio e confiança em Deus. Passar por uma aprovação um dia, 2, é uma coisa, mas 40 dias sendo testado, tentação, não aprovação, 40 dias sendo tentado é a melhor palavra, tentado em vários aspectos, a pessoa precisa ter equilíbrio. É uma coisa que a Abigail sempre me fala. E muitas vezes na vida do crente falta o quê? Equilíbrio. E o equilíbrio vai gerar o equilíbrio, ou a falta dele, né? Vai gerar uma série de problemas. Irmãos, quantos entenderam essa parte? Diga amém. Amém. Vamos para frente. E acabando o diabo, versículo 13, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Aí nós vamos para o versículo 14. Olha, irmão, vamos ver se os irmãos estão atentos aí. Qual foi o primeiro passo de Jesus nessa história toda que eu estou contando aqui? Não, primeiro passo, ele havia sido batizado. Segundo passo, ele estava cheio. Opa, esse sinal aqui é perigoso, isso daqui é demônio. Isso aqui Jesus tem problema. Alfinetando os irmãos, né? Os irmãos que fizeram esse sinalzinho aqui, agora estão vendo o negócio pegar, né? Vamos se converter aqui, tá? Irmãos, depois de ser batizado, ser cheio do Espírito Santo, agora Jesus é o quê? Conduzido pelo Espírito para ser tentado. 40 dias sendo tentado. Jesus venceu todas as tentações. Aí o adversário fugiu, se afastou dele. A Bíblia está dizendo aqui, versículo 13: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Aí alguém pode pensar: bom, Jesus passou por todos os processos, agora Jesus está cheio de alegria, cheio de vitória, cheio do Espírito Santo. Agora então vai ser o momento de Jesus viver coisas gloriosas. Irmãos, mas olha o que acontece. Versículo 14: então, pela virtude desse mesmo Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Como assim voltou para a Galileia? Vinícius, você que é um erudito aí, responda para nós. Como assim voltar para a Galileia? Agora o senhor me pegou, pastor. Eu não acredito. O Vinícius fala, isso é um mistério. Irmãos, boa Vinícius. O Vinícius é muito inteligente, por isso que eu estou brincando com ele. Irmãos, todos são inteligentes, mas que o Vinícius ele tem aí uma capacidade especial que eu gostaria de ter e não tem, né? Que é muita facilidade para memorizar as coisas. Deus abençoe o Vinícius. Irmãos, a Judéia nos tempos de Jesus era dividida em regiões. Toda a Judéia não, a Palestina, né? Que a Judéia era uma região.
Então você tem toda a Palestina, desde lá debaixo da Síria até aqui embaixo, onde começa o deserto, depois vem o Egito e tudo mais. Toda essa parte aqui, quando entram os romanos, eles dividem isso em regiões. Então aqui em cima ficou a região da Galileia. É por isso que tem aqui, né, o lago de Quinerete, que na verdade é o mar da Galileia, que a gente fala, né? Ou o lago de Genezaré. Era um grande lago, que apesar de ser chamado de mar, era um lago de água doce, né? Onde Jesus fez muitas viagens, aconteceu muitas coisas que a Bíblia ensina. Então a Galileia aqui em cima, e depois nós vamos ter a Idumeia, eu não lembro qual lado que era, Decápolis, que era do lado de cá, das 10 cidades, e aqui embaixo a Judéia, onde estava Judá, Jerusalém e tudo mais. Tá? Então, isso daqui, Jesus passa pelo batismo e por esse processo na região da Judéia, aqui embaixo. Só que tendo terminado essa aprovação, Jesus volta para a região da Galileia. Por que ele volta para a região da Galileia? Quando ele sai do Egito, quando ele era criancinho, que seus pais estavam no Egito, fugindo ainda de Herodes, ou se escondendo de Herodes, que o Senhor fala, voltem para a terra, eles não voltam para a região da Judéia, eles sobem direto e vão para a região da Galileia, uma cidadezinha chamada Nazaré, onde Jesus cresce, uma cidadezinha pequena. Quando eu falo de cidade pequena, irmãos, eu vou perguntar agora, deixa eu ver aqui, para a dupla Josué e Gustavo. Quantas pessoas vocês acham mais ou menos que tinha na cidade de Nazaré, onde Jesus cresceu? 500? Foi muito bem, Gustavo foi bem demais. Era justamente isso, irmãos. A cidade, na verdade, era um vilarejo que tinha entre 200, inclusive o livro fala justamente isso. Tinha de 200 a 500 pessoas. Irmãos, era muito pouca gente. Vocês estão entendendo isso? Ou seja, todo mundo conhecia todo mundo. Estão entendendo isso? Agora, depois que Jesus enfrenta essa aprovação, ele volta para onde? Para a Galileia. E a Bíblia diz aqui, a sua fama correu por todas as terras de redor. Agora escuta aqui. E ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. Agora o versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia do sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou para ler. Luquinha, Márcio, ele estava de volta na sua cidade, onde ele cresceu. Estão entendendo isso, irmãos? Todo mundo conhecia, irmão. Todo mundo conhecia. Jesus conhecia todo mundo conhecia Jesus, e ele entra numa sinagoga. E aqui, Lucas conta algo que é uma novidade. Jesus ia nas sinagogas, ele sempre pregava, mas ele nunca lia. Mas nesse dia ele leu, deram um livro para ele, que normalmente era assim: lia o chefe da sinagoga, lia também um levita, e eles escolhiam uma pessoa do povo para ler, e depois alguém para falar, né? E naquele dia Jesus foi escolhido, ou Jesus se propôs a ler, e ele leu a passagem, e a Bíblia diz aqui, versículo 17: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, e quando eu falo fechar o livro, não é um livro como esse, você não sabe, né? Era pergaminho ou papiro, né? Era aquele rolo enorme, né? Daí eles tinham que abrir, desenrolar, ler onde tinha que ler, depois enrolava tudo de novo e dava aquele peso, né, para alguém guardar ali. Aquele volume que era pesado, né, e grande, de difícil manuseio. Jesus fecha o livro. Peraí, cadê aqui Jesus? Encerrando o livro, verso 20. Ele diz assim, a Bíblia diz: e tornando a entregá-lo ao ministro, assentou-se aos olhos de todos, e os olhos de todos estavam fixados nele. Então começou a dizer-lhes, olha só, irmão, presta atenção no que eu quero dizer para vocês aqui: cheio do Espírito Santo, venceu todas as provações, estava de volta na sua casa, no meio de todo mundo que ele conhecia. Mas aí Jesus fala como Filho de Deus e diz assim: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Sabe o que Jesus estava fazendo aqui? Jesus estava assumindo publicamente a sua identidade espiritual. Jesus estava falando, gente, essa palavra se cumpriu, porque isso que vocês estão vendo Isaías, ouvindo Isaías falar, que nós acabamos de ler, está se cumprindo em mim. Jesus assumiu a sua identidade espiritual. Quem entendeu até aqui, diga amém. Amém. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Vamos ver o resultado
Não vai dar tempo de ir até 36? Vou parar já. Mas vamos ver o resultado aqui. E todos davam testemunho, maravilhavam das palavras que ele pregava, né? Que saíam da sua boca, as palavras de graça. Não é esse o filho de José? E tal e coisa, coisa e tal. Mas olha só, irmãos. Versículo 24. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Agora vamos para o versículo 28. Eu vou pedir para alguém ler para nós. Verso 28. E todos da sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Pastor Elias, lê de novo, faz favor. E todos da sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Se encheram de quê? De ira. Ué, mas não era conhecido deles que estava ali? Ô crente, quando eu li e meditava sobre isso, o Espírito de Deus falou no meu coração o seguinte: sempre que você assumir diante de Deus e diante do povo a identidade espiritual que Deus determinou para a sua vida, preste atenção que você vai atrair ira. Pastor, essa palavra não é positiva. Não, essa palavra é de orientação. Eu conheço gente na minha família, no meio dos meus familiares, tem um sobrinho muito querido, irmãos, que tem que vigiar, né? Mas tem um sobrinho muito querido que aceitou Jesus, estava uma bênção, irmãos. Mas quando ele aceitou Jesus, estava uma bênção, ele enfrentou muita oposição dentro da própria casa. E resultado, se afastou da presença de Deus. E saiu revoltado, ainda por cima, ele ficou muito tempo revoltado. Agora melhorou bem. Mas escuta o que eu quero dizer. Mas por que ele passou por esse processo? Porque esse é o processo, irmão, que todo crente que assume a sua identidade espiritual vai enfrentar. Alguém vai lhe odiar mesmo. Se você não tiver identidade espiritual, está tudo tranquilo. Ninguém se esquenta não, ninguém esquenta. Mas se você assume, eu sou homem de Deus. As mulheres, eu sou mulher de Deus, eu sou vaso de Deus, eu tenho consciência de qual é o meu papel em Cristo. Irmão, vai aparecer alguém para te espezinhar, para não gostar de você, para falar mal, para torcer contra, para fazer você se sentir a coisa mais horrível do mundo. Vai aparecer, ou você vai. Vocês estão entendendo isso, irmão? E aí é que muita gente cai. Você lembra da tentação que nós estamos falando desde o começo? Aí é que muita gente não aguenta, porque não consegue entender que ele está enfrentando algo que no mundo espiritual é o processo normal, correto. Irmãos, se as coisas estão bem demais, tranquilo demais, alguma coisa na nossa vida espiritual não está indo muito bem não, porque vida espiritual centrada em Cristo enfrenta oposição no mundo espiritual. Mas vamos lá. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Mas não ficar só bravo não, Márcio. Vou terminar já, porque os crentes já estão ficando com sono ali. Olha só. E levantando-se, fizeram o quê? Expulsaram da cidade. Fizeram o quê, pastor Daniel? Expulsaram da cidade. Eu não quero você aqui não. Sai fora, não gosto de você não. Vai essa daqui. Expulsaram aquele que cresceu no meio deles. Expulsaram da cidade. Mas fizeram só isso, pastor Daniel? Não, o que mais fizeram? Levaram até o cume do monte em que a cidade dali estava edificada para dali precipitarem. Queriam jogar ele do monte. Ficaram com raiva, expulsaram da cidade. Depois foram empurrando Jesus, né, levando Jesus até o cume do monte, no ponto mais alto, onde a cidade estava edificada, para fazer o quê? Vamos jogar esse cabra daqui de cima, ele vai se estatelar lá embaixo. Ou seja, irmãos, a ira foi tanta que eles queriam matar. Pastor, mas que palavra é essa? Essa é uma palavra para você entender por que a sua vida às vezes é tão complicada, tão difícil. O diabo veio para fazer o que, irmão? Matar, roubar e destruir. E se alguém emprestar a boca e o coração para o adversário, irmão, tudo que vai ter nessa pessoa é o desejo de matar, de roubar e de destruir. Mas o que a Bíblia está falando aqui? Está nos mostrando. Aqui eu vou terminar a palavra dessa noite, porque não dá mais tempo. Diga assim para quem está do seu lado: tudo. Não, fala com ânimo, com coragem. Tudo. Nos conduz ao propósito de Deus. Aleluia. Ele foi odiado, expulso e quase tentaram, né, matar Jesus. O que Jesus fez, irmão?
Jesus sai dali. Aí a Bíblia diz assim no verso 31, aí vai dar tempo só de eu pincelar o assunto. E desceu a Cafarnaum, cidade da mesma região, lá na Galiléia, e os ensinava aos sábados. Jesus sai de Nazaré, onde ele foi rejeitado, e veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Sai e vai para Cafarnaum. E lá em Cafarnaum ele começa a pregar na sinagoga. Verso 33 diz assim, ó. E aqui eu vou terminar. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. Não sei se tem demônio que não seja imundo, né? Mas é interessante. Tinha o espírito de um demônio imundo. E esse talvez fosse um demônio que causasse imundícia na pessoa, né? Por isso que a Bíblia cita dessa maneira. Imundícia, a pessoa vivia suja, sei lá, mal cheirosa, assim por diante. E tem pessoas que são endemoniadas. Irmãos, quando eu estava trabalhando no exterior, eu já contei isso para os irmãos. Uma noite chegaram 2 pessoas, que eu não posso citar que a gente está transmitindo aqui, a gente tem que vigiar para não atrair muita atenção, né? É para outros pontos. E só para os irmãos terem mais ou menos ideia do que eu quero dizer, chegaram 2 homens. Chegaram 2 homens, né? Enfim, irmãos, era uma coisa medonha e feia. Eu não consigo explicar. Eu olhava para a pessoa e eu via, eu tinha uma sensação que não era nem um ser humano, de tão desdeformado que ele estava. Mas daí o outro maiorzão, estava melhor vestido, os 2, pelo jeito, muito dinheiro, parou bem na minha frente. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando aquele homem parou bem na minha frente, eu estava trabalhando no balcão, cortando carne, naquela época eu estava trabalhando em churrascaria, cortando carne para o povo. Aquele homem parou bem na minha frente e olhou para mim e me encarou nos olhos. Mas quando ele me encarou nos olhos, irmãos, eu senti uma presença na vida daquele homem. Aquele homem estava bem vestido, perfumado, arrumado, mas a presença que eu senti nele era uma presença, apesar de maligna. Eu não sei se os irmãos vão conseguir entender isso. Era uma presença maligna, mas era uma presença grandiosa, imponente. Que eu tive que dentro do meu coração, eu falei, Jesus, me cobre com teu sangue. Eu falei assim, esse demônio vai querer me confrontar aqui. Ele me olhou, me encarou, eu olhei também de volta, cortando a carne ali, repreendendo em nome de Jesus. Ele baixou os olhos, pegou o pratinho dele com a carninha, foi-se embora e nem olhou para trás. Mas você sabe por que me chamou a atenção? Que apesar de ter sentido a presença do Espírito maligno que estava naquele homem, não era uma presença que me causou a sensação de imundícia que eu senti no outro que estava com ele. Vocês estão entendendo isso? Talvez por isso que a Bíblia diz aqui um demônio imundo. Mas enfim, esse é apenas uma divagação minha aqui. Vamos terminar, irmãos, que a hora já foi? Oi, sim, senhor. Eu conheci um presbítero no Pernambuco que a esposa dele não queria tomar banho. Olha ele. E ficava sem tomar banho. Ele chegou e ficou apaixonado. Então, quando eu fui lá, depois ele voltou e ensinou a igreja. Disse que era um demônio que tinha na mão. Ele não queria tomar banho, não queria se limpar. Perfeitamente. Mas ele foi lá e às vezes expulsou aquela coisa e ela foi perto. Pronto. Olha aí o testemunho, meus irmãos. O testemunho dos irmãos acabaram de ouvir aqui. Irmãos, faz sentido isso que nós acabamos de falar, né? Porque às vezes nós não percebemos a influência maligna que está na vida de uma pessoa, mas às vezes a gente nota por causa da sujeira, por causa da desorganização, por causa tem coisa que eu gostaria de falar aqui. Irmãos, tem um companheiro aqui que trabalha, entra nos lares, os irmãos sabem o que eu estou falando. Ele diz que tem casa que entra, que a sensação, é uma sensação horrível, por causa daquele monte de coisa, né? Um monte de coisa acumulada, né? Irmão, tem gente que acumula tudo, irmãos. Caixa de remédio, parafuso velho, fio que não serve para nada. Todos nós, se a gente tomar cuidado, tem um pouquinho de já, não vou guardar esse negócio aqui que vai servir, não serve para nada, joga esse trem fora, né? Eu mesmo peguei um negócio da máquina antiga da Bíblia, que não está queimado, está novinho, eu vou guardar aqui. E só fica me atrapalhando, eu falei, vou jogar esse trem fora. Mas eu sou liberto, eu consigo jogar fora. Mas tem gente que não consegue, mano. E vai juntando, daqui a pouco começa a passar as cuiadas lá no meio, e a pessoa está achando que está bonito. Demônio, tem que ser liberto. Mas vamos terminar, crente? Vamos terminar que os crentes têm embora, vamos lá.
E estava ali na sinagoga esse homem que tinha o espírito imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? E pelo que está aqui, era uma legião, né? Vieste a destruir-nos, né? Bem sei que és o Santo de Deus. Jesus repreendeu, dizendo: cala-te, sai dele. Agora não dá mais tempo da gente abordar um pouco mais esse assunto, né, sobre essa questão de conversa e tal. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer nenhum mal. E aqui eu termino essa primeira meditação desses dias, irmãos, dizendo o seguinte: olha o que a Bíblia diz. Lá atrás Jesus enfrentou a tentação, Jesus enfrentou o desprezo, enfrentou o ódio, enfrentou ser expulso, enfrentou até tentativa de homicídio. Mas o versículo 36 a Bíblia diz assim: e veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: que palavra é esta, que até os espíritos imundos mandam com autoridade e poder, e eles saem? E aqui eu termino dizendo o seguinte: crente, você pode ter passado um monte de coisa na sua vida. Você enfrentou ódio, você enfrentou desprezo, ou às vezes enfrenta o desprezo, enfrenta a raiva, enfrenta gente querendo te cancelar, é a palavra desse tempo, né? Gente que quer te cancelar, gente que quer te apagar, gente que não perde a oportunidade de tentar te diminuir quando você não está perto, e as notícias chegam, você vai se ferindo, mas a Bíblia está dizendo: todas as coisas levam ao cumprimento do propósito. Deus está te conduzindo, Deus está te levando até o momento em que o teu ministério vai fazer a diferença. E a Bíblia diz aqui, ó: virá grande espanto sobre todos. Para a gente terminar, diga para esse crente: ó, o crente pode, às vezes o crente tem um pouquinho mais de idade e fala assim: para mim não dá mais nada, né? Só esperar Jesus vir. Eu falo o que isso passa na minha cabeça também, irmãos. Eu quero que você diga para esse crente assim, ó, diga assim: ei, bicho, se Deus está te dirigindo, diga assim: e eu creio que está. Muita gente vai se espantar com o que Deus fará através da sua vida. Você pode dar uma glória? Maravilha. Vamos ficar de pé, vamos agradecer, papai. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Josué, por favor, cancela aqui. Deus abençoe. Tomara que essa palavra vá bem longe e faça bem para mim.